Olá, eu sou Vanessa Iores e o Ideias em Tese está no ar. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. O entrevistado de hoje é Éder da Silva Silveira, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em História da Universidade. O estudo trouxe a biografia de um dos personagens mais polêmicos do movimento comunista no Brasil, acusado de traição e de ter sido responsável pela chacina da Lapa no período da ditadura militar brasileira. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ideias em Tese. Tudo bem, obrigado pelo convite, Vanessa, é um prazer estar aqui. Certo, professor. Bom, a gente vai começar essa conversa relembrando um pouquinho os períodos da graduação ainda. O senhor escolheu o curso de História ainda. Como foi essa escolha? A escolha pelo curso de História aconteceu ainda no ensino médio, né, no terceiro ano do ensino médio, em função de um trabalho escolar sobre a Era Vargas. E ali eu comecei a me apaixonar pela história, tive contato com alguns jornais de época e acredito que essa experiência com esse trabalho e também o desejo de ser professor foram questões decisivas para a escolha, né, de ir para o curso de História. E durante a própria graduação o senhor já teve contato com a pesquisa mesmo ou foi só durante o período do trabalho de conclusão de curso? Eu tive a honra de ter 2 bolsas de iniciação científica com professoras maravilhosas, assim, e na graduação, então tive 2 bolsas de pesquisa e isso me ajudou muito, né, para entrar efetivamente para o universo da pesquisa, né, em espaços que ultrapassavam os limites da sala de aula. Certo, professor. Bom, e terminada a graduação, como é que o senhor se sentiu motivado, então, a fazer um mestrado? Nesse meio tempo já estava dando aula, é isso? Já estava dando aula, eu comecei a dar aula de História em escola estadual, já durante a graduação. Eu sou professor da Educação Básica há aproximadamente 13 anos e do Ensino Superior há aproximadamente 7 anos. E o interesse pelo mestrado surgiu pela necessidade que eu sentia de buscar mais qualificação, né, justamente, e também de entrar para o ensino superior como docente. Mas a opção foi pela educação e não na área da história, né? Exatamente, né? Na época, eu, assim como hoje estou retornando algumas preocupações da área do ensino, meu mestrado foi em educação na PUC e não em história, né, que foi a área do doutorado. E como é que foi essa experiência, professor, e o trabalho também realizado pelo senhor nesse período? Bom, o projeto de pesquisa inicial do mestrado, ele versava sobre uma educação comparada, né? Era uma pesquisa que pretendia investigar o ensino de história entre Brasil e Chile, né? Fazer uma comparação, mas por falta de tempo e condições de me manter no Chile durante o tempo necessário que aquela pesquisa demandava, eu acabei, então, adaptando a ideia, mudando de objeto e estudei um intercâmbio estudantil entre Brasil e Chile, né, que é um projeto da Rede Cenecista de Ensino, da região carbonífera, e fui para o lado da educação intercultural. E como é que surgiu, então, aí o interesse de fazer doutorado e voltar à tua área de origem, que seria a história? O interesse, ele sempre ficou presente até em função de eu ter mudado o objeto de pesquisa no mestrado, né? Mas, sobretudo, teve um evento aqui na Unicinos em 2008, chamado o 9º Encontro Nacional da Associação Brasileira de História Oral, né? Então, eu vim participar, eu estava no último ano do mestrado. Inclusive, foi durante esse evento que eu conheci a professora Marluza Marques Arres, que foi a minha orientadora no doutorado, uma grande orientadora. Aliás, eu estou muito satisfeito com o curso do doutorado Unicinos, o corpo docente do programa de pós-graduação maravilhoso. E conhecendo a orientadora, né, a futura orientadora, a professora Marluza, e participando de todas as atividades desse encontro que teve na Unicinos em 2008 sobre história oral. Então, eu decidi voltar para a história. Mas daí caí na grande dúvida, que projeto fazer para ingressar no doutorado em história, né? Então, desde a época da graduação, eu pesquisava e fui acumulando algumas pesquisas com operários de minas de carvão aqui do Rio Grande do Sul, particularmente da região de São Jerônimo, Arroio dos Ratos, né, no local em Arroio dos Ratos, onde funciona hoje o Museu Estadual do Carvão, mas que na época da mineração era chamado de Poço 1. Então, eu fiz, inclusive, na época não se chamava de TCC na graduação, era um projeto de pesquisa.
E eu fui fazer um trabalho na época da graduação sobre, que se chamou Ensaios de Pesquisa de Campo em Antropologia, uma disciplina de Antropologia, sobre as minas de carvão de Arroio dos Ratos, aqui no Rio Grande do Sul. Então, para pensar no doutorado, eu fui revisar aquele material da graduação, principalmente as entrevistas que eu tinha, e, de repente, começo a perceber nas entrevistas que muitos dos entrevistados faziam uma menção muito sutil, mas uma menção a um mineiro, a um operário que era comunista, falava-se assim, o Manolo comunista, o Manolo que esteve na União Soviética. E aquilo começou a me chamar a atenção e ali eu percebi que eu tinha um personagem, um sujeito que havia extrapolado questões locais e regionais da história e que poderia, sim, dar um belo projeto de doutorado e possibilitar construir um conhecimento histórico na área de história. Mas por que escolher essa pessoa, de fato? Como que o senhor sentiu, então, que ela teria esse peso todo, então, para merecer essa biografia na tese? O Manuel Jover Teles, nome do sujeito biografado, ele teve além de mineiro, ele teve uma ascensão no meio sindical desses operários das minas de carvão. Ele teve uma atuação muito grande nesse meio, atuação que o levou também para um partido de esquerda, para o Partido Comunista. E do Partido Comunista, o Manuel Jover Teles, ele vai para o Rio de Janeiro, ele faz cursos onde ele se torna um operário intelectualizado no movimento comunista. Ele tem uma atuação em jornais de esquerda no Rio de Janeiro, ele vai ter uma atuação também em São Paulo, ele vai ser um dos brasileiros que, junto com um intelectual também da esquerda brasileira, Jacob Gorender, vai até Moscou para uma escola de formação de quadros na União Soviética, que a ideia era formar quadros que eles chamavam de revolucionários profissionais para fazer uma revolução no Brasil. Então, ele fica 2 anos em regime de internato na União Soviética, viaja para Cuba, China e nos anos 70 ele vai ser preso e vai ficar conhecido fora do Rio Grande do Sul e também, em algum momento, dentro do Rio Grande do Sul, como grande delator, responsável pela chacina da Lapa, em São Paulo, ocorrida no dia 16 de dezembro de 1976. Na década de 90 vem manchetes sobre ele, como reaparece Jover Teles, o grande Calabar da esquerda brasileira. Então ele começa a ser um personagem que ele tem um forte estigma em relação à questão da traição dentro do movimento comunista, mas um estigma que eu percebi já na elaboração do projeto que, de alguma forma, eclipsou várias facetas desse sujeito, várias trajetórias desse sujeito, que acaba sendo enquadrado numa memória da traição, desse evento. E então eu decido explorar essas questões. Depois ele vai para Santa Catarina, ainda nos últimos 10 anos da vida dele, fugindo justamente do rótulo que a imprensa estava colocando sobre a questão dele como traidor. E em Santa Catarina ele vai escrever poesia, ainda vai conseguir entrar para a Academia Catarinense de Letras e Artes. Então ele tem uma trajetória assim bastante apaixonante, para um estudo em história. Tá certo. Então, bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada por Éder da Silva Silveira durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em História da Unicinos. Nós voltamos em um instante.